Porque se não tem público para consumir, por exemplo, eu tenho uma vizinha que tem uma empresa que vende churrasquinho na rua. Churrasquinho só não, algumas comidas e tal. Aí ontem ela tava aqui e eu perguntei pra ela se ela tava trabalhando normal. Ela falou que sim, que era só tirar as mesas e cadeiras e tal. Mas e o público? Como que o público vai entrar e consumir? Então ele veio para realmente acabar com tudo. E por que eu tô falando disso? Porque nossa matéria é administração mercadológica, que é marketing, que significa mercado. Então, tudo isso que está acontecendo é no mercado, em geral. Então, aqui, ele está no macroambiente. Se fosse uma questão de prova, o coronavírus influenciou em qual ambiente? No macro ou no micro? Eu diria que nos dois até. Porque ele conseguiu atingir clientes, concorrentes, intermediários, fornecedores, políticos, tecnologia, inclusive com esse acontecimento, a tecnologia cresceu muito. Olha o número, olha o tanto de aplicativo que eu aprendi a mexer dessa semana, coisas que eu nem sabia que existiam. Isso mesmo, não sei como que o pessoal está aguentando entregar tanta coisa. Isso mesmo, Mari. Aqui na rua só passa delivery o tempo inteiro as motos. Eles estão de máscara e estão de luvas também, né? Então é importante saber que ele influenciou em tudo. Não tem esse negócio de só rico, só pobre vai sofrer com isso, não. Como diria Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Mas ela não estava errada quando ela disse isso, tá? E cabe a nós, profissionais de marketing, o que aconteceu com o marketing logo depois que a gente soube dessa crise, de que isso ia acontecer. Vários comunicados dizendo, olha, a partir de tal dia, minha empresa não vai mais funcionar. Então, esses comunicados, eles são feitos pelo setor de marketing da empresa. Ele que é o responsável, tá, gente? Por quando tem qualquer crise, o setor de marketing, ele é responsável, a Marília Pensadora Contemporânea, ele é responsável por levar essas informações, tá? Então, a boa comunicação, ela faz parte, isso, exatamente, as empresas vão quebrar e os stakeholders também. A gente já falou o que é stakeholders, vocês também já sabem que é o quê? Todo o complexo, todo o conjunto que forma o mercado, os stakeholders. Governo, fornecedores, concorrente, tudo que envolve a empresa vai quebrar. Não existe nenhum setor que vai ficar pleno no final, tá? E na micro e na macroeconomia também, respondendo a sua pergunta. Por quê? A macroeconomia já está sofrendo, porque quanto mais você tem, mais você perde. Por exemplo, não tem como eu perder R$1 milhão, porque eu não tenho. Entenderam? Só que as empresas que têm muito, elas vão também sofrer com isso, tá? Então, o macro e o micro, eles vão... Então, é muito importante nesse momento que as empresas se unam, elas façam... Por exemplo, tem campanhas na internet que eu tô vendo muito sobre pessoas que já estão pagando por serviços que elas não vão fazer. Por exemplo, eu vou fazer unha agora, ninguém vai sair para fazer unha numa hora dessa. Mas elas já estão pagando para que essas manicures não sofram tanto economicamente e quando voltar, elas têm tipo um crédito, digamos assim, para quando voltar, entenderam? Então, a micro e a macro estão sofrendo muito. Qual é o seu principal sofrimento? Oferta de ações a preço de banana. Exatamente, tem um artigo que eu vou ler para vocês sobre isso hoje, tá? Então, o que a gente pode fazer é se unir e outra coisa, usar a internet a nosso favor. Se você trabalha com vendas de produto, faça entregas. Eu recebi uma oferta aqui de entrega, tá? O Jonas falou que vai declarar falência esse ano. Você não tá sozinho, não, tá? Tá todo mundo, mas vai dar tudo certo. Então, os nossos concorrentes diretos, concorrentes indiretos, todos eles vão sofrer. O macroambiente, o microambiente, como eu falei, o ambiente natural, o tecnológico. Eu creio que de todos esses ambientes que a gente estudou até hoje, o tecnológico é o único que vai crescer.
porque ele é o único que consegue transferir uma empresa do local para qualquer lugar através do celular ou do notebook, ou ele é aquele que, misericórdia, Venezuela não faz isso comigo não, o Brasil não pode virar Venezuela não vamos deixar que isso aconteça. Então, as oportunidades, as ameaças, as forças e fraquezas das empresas, o que a gente tem hoje? Muita fraqueza, porque sem cliente, sem mercadoria, como que a gente vai vender? A solução é online. Quem puder padronizar, jogar a sua empresa para online, colocar o seu serviço online, fazer uma entrega, fazer uma terceirização, entendeu? Para poder se adaptar nesse período, ótimo. E tomara que isso passe logo, porque a gente não vai aguentar muito tempo com tanta empresa sem funcionar, né? E aqui tem uma frase que eu coloquei na aula de vocês que resume tudo o que a gente está falando. Parece que eu estava adivinhando, olha só. O mundo globalizado, com mudanças rápidas e constantes, surgimento de cada vez mais novas tecnologias, consumidor cada vez mais exigente, este é o cenário atual do mercado. Por tais motivos, as empresas estão cada dia buscando continuamente adaptar e sobreviver nesse mercado instável, na busca contínua de inovação e novas tecnologias que se apresentam, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma... Isso mesmo, a internet nunca morre, veja isso aí. Já sigo a sua loja já, Carol, pode deixar, tá tudo certo. Aqui a gente fala exatamente isso, que não tem como a gente sobreviver se a gente não tiver um setor de tecnologia. Não precisa ser o setor de tecnologia, aquele que faz uau, parece a NASA. Não. Mas que ele tem que ter uma estrutura para numa hora dessa, na hora que surgiu isso. Gente, nós estamos vivendo a história ao vivo e em cores. Então, alguma coisa a gente tem que aprender com essa crise, tá? E a gente só cresce, às vezes, quando acontece alguma coisa assim. A gente sai um pouco da nossa zona de conforto. Até pra gente que é professor, que não é professor EAD e tá tendo que se adaptar com esse conteúdo, com esse tipo de conteúdo agora, beleza? Eu também preciso ver gente, eu não gosto de ficar em casa, nunca gostei. Então, isso aí, Mari, tecnologia e marketing. Invistam, quem tiver com papel e caneta na mão aí, invistam cada vez mais em tecnologia e em marketing, inclusive marketing digital, porque ele vai sobreviver a essas crises, porque ele é totalmente adaptável e está no celular, onde todo mundo possui. Aqui o Jonathan, infelizmente, nem todo tem a mesma maturidade para esse tipo de serviço. Exatamente. Só que o que a gente está vendo com isso, Jonathan? Nós temos professores muito jovens e professores que não são tão jovens assim. Eles estão tendo que se adaptar, mesmo sem saber. Então, eles têm que, de alguma forma, se adaptar a isso, entendeu? Você está falando que tem toda maturidade para esse tipo de serviço? Você está falando no sentido de quê? De que eles não entendem a importância do setor de marketing, é isso? Ou que eles não conseguem aprender as ferramentas? Me fala aí que eu te respondo. Isso, a empresa deve fortalecer laços e aprimorar os serviços. Usar o nosso banco de dados, porque tem empresa que tem bando de dados. É um bando de papel que não faz nada. É a diferença entre banco de dados e bando de dados. Então é nessa hora que eu vou ter aniversário do meu cliente, mandar um mimo para ele dizendo, olha, não estamos atendendo agora, mas seu aniversário é hoje, parabéns, mandamos essa lembrancinha para você. Ou, nosso serviço vai ser entregue nas suas casas a partir de hoje. Ter esse plano B sempre. Sim, do povo que não quer o home office. Mas nesse caso, a gente não tem escolha, porque é uma lei. Se fosse uma coisa do próprio empresário, talvez teriam solução de cada um ter um comércio livre. Por exemplo, você olha, gente, qual o ponto facultativo? Ponto facultativo não é assim? Uma empresa abre e a outra empresa não abre, cada um fica à vontade. Nesse caso foi uma lei, não tem para onde correr. Pessoas mais antigas que não conseguem exatamente. Nós tivemos esse problema
já tive esse problema em outra empresa, mas ele aos poucos foi aprendendo e conseguiu se adaptar. É um caminho que não tem volta, Jonathan, eu creio. Que daqui a um tempo, até consultas médicas estão sendo feitas online. Então, até os médicos mais antigos, pessoas da área da saúde, vão ter que se adaptar a essas novas tecnologias. E eles gostam, tá? Eu moro com os meus avós, já falei, minha avó tem 79 anos, ela ganhou um smartphone e fica o dia inteiro jogando, tá sendo ótimo. Demora um pouquinho, mas eles aprendem. Eu também tô apanhando em algumas coisas. Beleza? Se tiver pergunta, gente, pode colocar aí, tá? Que a gente só tem 1 hora aqui na live, mas depois, se tiver mais pergunta, pode mandar pelo portal. É porque eu não quero sobrecarregar o portal, que eu soube que ontem ficou travando. Os idosos. Eu já trabalhei em banco também, é assim mesmo. Tem dificuldade. E tem a questão cultural também. Muita coisa eles podem fazer por aplicativo, mas eles não acham que o aplicativo é igual ao dinheiro. Eles têm que ver o dinheiro, então tem que ir ao banco todo mês, receber o pagamento ali para ver o dinheiro na mão. Isso é questão de geração mesmo, tá? Cultural. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Daqui uns dias serei eu, né? Essa idosa na fila do banco. Então, cabe a nós salientar a importância do domínio dessas competências. Então, como o Jonathan falou aqui, as pessoas antigas não conseguem se adaptar. Você tem que mostrar para eles de alguma forma de que de outro jeito eles não vão conseguir. Eles só vão conseguir se adaptar, continuar no mercado, se eles se adaptarem a essas mudanças, tá? E eu creio que com o tempo, esses idosos ficando mais... Eu tô aqui no slide, peraí. No 32, em um mundo globalizado com mudanças... Quem perguntou o slide? Eduardo. 32 do resumo. Eu postei no portal, Bianca, essa apresentação que eu tô falando pra vocês, eu postei pra gente discutir em aula um resumo, tá? Mas eu posso postar a aula toda também. Eu não queria encher vocês de conteúdo, porque eu sabia que essa última semana seria de muitas incertezas. Por isso que eu não enchi o portal de coisas pra vocês. Mas a partir de agora eu vou colocar mais coisas, eu vou falando com a Roberta, ela vai passando pra vocês, tá? Tá perguntando se a adaptação é ser resiliente. Sim, a adaptação nos dias de hoje, ela é ser resiliente e ela é questão de sobrevivência. Porque você vê que se a pessoa não souber o mínimo de internet hoje e tiver uma quitanda que puder fazer entrega por WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta muito fácil de trabalhar. Se a pessoa for resistente àquilo ali e não se adaptar, ela vai perder dinheiro, inclusive. Apesar de ser resiliente, entendeu? Então é uma perda mesmo. Não tem, gente, a gente não tem para onde correr. A tecnologia tá aí. Ah, eu tava falando outra coisa. Eu creio que em pouco tempo os próprios aplicativos ficarão mais fáceis justamente para atender esse público idoso, porque a população, a pirâmide está cada vez mais aumentando o número de idosos e nascendo menos pessoas. Então, a nossa população está envelhecendo, estão nascendo menos crianças, então o mercado vai ter que se adaptar a esse público também. Assim como a gente se adapta a eles, eles também têm que se adaptar, beleza? Aí aqui, finalizando no último slide, 38, cabe salientar a importância do domínio das competências críticas por parte dos colaboradores. Para a definição desse ponto, é imprescindível que as oportunidades e ameaças tenham sido corretamente identificadas na fase de análise do ambiente. O que está falando aqui? Não espere a crise chegar para agir. Tenha sempre o plano B. Tenha sempre mais de um canal de vendas, beleza? Aí aqui, ó, eu separei mais um. Tem alguma pergunta que eu não respondi? Não, né?
Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Tá caindo toda hora, gente. Oh, meu Deus. Não sei como é que a minha não caiu ainda. Ela é uma benção. Pra dizer o contrário. Daí, falando em coronavírus e falando em mercado, eu encontrei um artigo que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Eu vou ler aqui para vocês. Falando de coisas que não estão funcionando ainda. Vendas, contratação, não tem emprego. Dólar, 5,12, estava ontem, não sei hoje. E bolsa, mercado, todo tá uma bagunça, ninguém sabe para onde que tá indo. Então, eu encontrei esse artigo aqui que fala justamente da relação do coronavírus com o mercado, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Que fala assim: não foi só a bolsa que escorregou ladeira abaixo nos últimos dias. O artigo, mando para vocês. Na medida em que os casos confirmados de coronavírus cresciam e o mundo parando, as projeções para o Produto Interno Bruto do Brasil em 2020 caíram drasticamente. Estava 5,7 hoje o dólar? Então caiu um pouquinho, mas ainda está muito alto, né? Nesse curto intervalo de tempo, o pessimismo, ou seria realismo, se espalhou tão rápido quanto a própria doença e tirou a graça do mercado. Olha só, que um ano atrás vivia uma lua de mel com o novo governo e se enchia de expectativa para ver o Brasil voltar a crescer. Então o mercado estava o quê? Feliz, as pessoas estavam teoricamente voltando a ter mais emprego. Tá? Eu tô falando teoricamente porque os dados geralmente a gente usa de um ano depois, né? Então em 2021 que a gente vai saber se esse ano, como esse ano as coisas funcionaram. Deixa eu ver. O que o Wesley colocou aqui? Essa crise é um divisor de águas. Quem tem comércio apenas físico, infelizmente, vai quebrar. Pós-crise, a maioria das empresas terão mercado virtual. Isso aí. Ou a empresa vai quebrar ou ela vai se adaptar a esse mercado virtual. Exatamente. Continuando aqui. As previsões saíram de um crescimento de 2,5% para uma recessão técnica, que são 2 trimestres seguidos de resultado negativo. 2 trimestres, tá? Com retração do PIB. Agora, a maioria das projeções são queda. Algumas, inclusive, apostam que o indicador deve ficar pior do que 3 anos atrás, tá? Isso aí, tava passando a crise, vem o corona e vem uma nova... Exatamente. E sem vender ovo de Páscoa, porque eu já tinha até encomendado com alguém da turma que eu queria um ovo de Páscoa, mas enfim. Um a um, bancos, agências de risco, gestores e consultorias foram mudando de opinião, ficando cada vez mais comedidos e preocupados. Ou seja, o que é comedido? Quando o mercado está comedido, ele está com medo de investir em alguma coisa, tá? Na semana passada, a Secretaria de Política Econômica cortou sua projeção de 2,4% para 2,1%, pouco depois de ter dito que, com
Econômica cortou sua projeção de 2,4% para 2,1%, pouco depois de ter dito que, com ou sem coronavírus, o Brasil ia crescer 2%, o governo teve que voltar atrás. A hipótese agora é de expansão, mas só de 0,02%, gente, praticamente nulo, tá? Ainda assim, o último boletim Focus aponta que o mercado espera que o país vá crescer 1,48% em 2020. O relatório é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e traz as E segundo ela, segundo a escritora desse artigo, se providências não forem tomadas, a depressão, quer dizer, a queda, ainda pode chegar a 6%. Ou seja, nós não temos perspectivas de melhora de mercado se a gente não tomar uma atitude agora, tá? Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o nosso governo agiu no momento certo? Vocês acham que ele demorou para começar a fazer a quarentena? Vamos parar de pensar um pouquinho agora nos prejuízos. Vamos pensar na estratégia do governo, no marketing do governo. Vocês acham que demorou ou que foi rápido, que isso vai ter um resultado bom, que a gente vai ficar livre logo disso? Fala para mim o que vocês acham. Se cair de novo, vocês me avisam, tá? Catarina achou ruim a atitude ou achou ruim que tá? Vou tomar água. A Aline acha que agiu no momento correto. Porque assim... Ah, tá joia. Não acho que demorou também. Também acho que foi no momento certo, Kennedy. Mais alguém? Gente, é muito importante ter essa reflexão, tá? Vocês, como alunos de administração, vocês têm que sentar numa roda de conversa e saber falar do mercado. Isso é muito importante. A Aline acha que se demorasse mais, teríamos prejuízos maiores. Também não acho que demorou. O Gu acha que foi no momento certo. Beleza, eu acho que assim, foi importante, tudo novo, país do primeiro mundo perdido, não demorou. A vantagem que o Brasil teve em relação aos outros foi que primeiro aconteceu na Europa para depois acontecer aqui. Então deu para ter uma ideia da subida da curva, da descida, né? Maria acha que foi correto, porque foi um susto para todo mundo, exatamente. Matheus acha que o governo ficou na corda bamba. É corda bamba, você quis dizer? Com medo de perder a economia ou fazer quarentena. Acho que dava tempo de se organizar. Eu acho que ele demorou, eu acho que uma semana faria diferença também. Uma semana antes. O carnaval não permitiu, exatamente. É corda bamba mesmo, né? Ninguém, na verdade, na época do carnaval, assim, a gente focou tanto no carnaval que a imprensa ficou focada e talvez não se pensou em alguma coisa para conter isso, né? E as fronteiras começaram a fechar, enfim. Mais alguém? Gente, cadê o resto do povo? Só tem 35 online, 33. Cadê os meus meninos? Isso, a consequência financeira, exatamente. Ficaram pensando, né? Não, Matheus, eu não acho que colocou de propósito, não. Até porque eles também foram muito prejudicados.
Eu não quero acreditar nisso, não. Mas que deu uma balançada na economia, deu. Mas eu creio que não. Se isso aconteceu, uma hora a gente vai descobrir, né? Mas eu creio que não. E isso aí gera também o desespero das pessoas de ficar sem comida, estocando as coisas e prejudica os outros também. Porque a gente, hoje, com excesso de informação, a gente fica sabendo tudo que acontece no mundo inteiro. Então a gente vê uma pessoa lá da Austrália estocando comida, aí começa a estocar aqui também. Só que, como eu falei para vocês, o marketing ele é estratégico. Cada um reage de um jeito, ó. Tem um vizinho meu aqui animado ouvindo música. Estocando comida, estocando álcool em gel, é nessa hora que a gente vê que as pessoas não são... Ah, o Eduardo tá falando aqui que o governo dos Estados Unidos demorou muito mais que o brasileiro para agir, é isso? Mesmo com uma alta de navegadores da internet, as plataformas de uso para interação continuam em queda. A plataforma Zoom terminou com o preço de ações em queda. Até as plataformas digitais estão em queda. Então, o negócio não está belo. É isso aí, Eduardo. Eu achei que aqui a gente agiu melhor do que lá também. Bom. Continuando a nossa aula. Gente, alguma dúvida? Tá tudo certo? Até aqui? Tão felizes de me ver? Quer ver? Responde que não. Eu fico chateada. Caiu a internet? Isso mesmo. Os Estados Unidos eles estão para ser o próximo epicentro da doença, assim como a Itália, né? O Nova York tá às moscas. Tem ninguém na rua. Estado de calamidade, isso aí. Mas no começo ele tava bem tranquilão, né? Achando que também não ia acontecer nada. E depois que os números aparecem. Ah, exatamente. Lá eles têm um plano de mais de 1 trilhão para ajudar na economia. É verdade. É um país que não quebra à toa, não. Porque ele é muito bem estruturado. A Espanha, por demorar a fechar a fronteira, tem mais casos de morte em 24 que a Itália. Isso aí. Em situações como essa, gente, não adianta querer ser muito político, muito democrático, não. A gente tem que agir com... Não é verdade, né? Pessoalmente é mais legal. Mas olha, quando a gente se encontrar novamente, vamos fazer uma festa. Gente, fala nisso, meu aniversário vai ser online, né? Eu toda empolgada com a festa. Dia 18 de abril, anota aí, meu aniversário. Vai ser online, mas eu faço questão de receber o parabéns de todo mundo, tá? E eu mandei para vocês um artigo pelo portal. Não sei se todo mundo iremos sentir a crise a partir do mês que vem, pois a economia parou, reflexo todos os setores. É verdade. De acordo com as estatísticas, o auge do vírus vai ser dia 6 a 20 de abril, se eu não me engano. Então, assim, no final de abril vai estar bem difícil. Ai, se Deus quiser, já pensou se a gente voltar até lá? Ai, meu sonho. Acho que os Estados Unidos acreditaram muito na tecnologia deles e duvidaram do vírus. Isso, exatamente. Os Estados Unidos, eles têm... Às vezes a imprensa... Pois é, gente, eu quero um bolinho de aniversário. A imprensa, às vezes, ela foca tanto numa coisa que os próprios políticos não acreditam ou demoram a acreditar. E então fica
essa briga entre política e imprensa, que às vezes é bom e às vezes é ruim, né? No caso desse, é ruim. Ih, vai ficar sem cerveja, gente? Ainda bem que eu não tomo cerveja. Vamos lá. Eu mandei para vocês um artigo no portal. Alguém conseguiu ler? Ele é bem pequenininho. Falando sobre os benefícios na análise setorial. Sem cerveja, essa cara, a pessoa fica sem tudo, mas não fica sem cerveja, né? Olha lá, Matheus tá indo fazer estoque de cerveja. Ó, quando sair do supermercado já sabem, tira a roupa toda, troca, tira o sapato, passa álcool em gel, depois entra em casa, hein? Para você não infectar ninguém. Igual eu faço quando eu chego do supermercado. Ninguém encosta em mim. E o nosso próximo, o nosso aí. Vamos cuidar da nossa família, né, gente? Fazer o que eles estão pedindo para aliviar a consciência. Ah, não, esse que eu li não tá no portal. Eu coloquei outro. Esse que eu li agora não tá, não. Eu vou ler agora o que tá lá. Ah, só tem um slide? Eu vou colocar então, tá? Eu fiquei também um tempo aqui sem internet, porque ficou sem... Tá, eu vou anotar aqui para colocar o artigo que eu li aqui. Vou anotar para não esquecer. E o artigo portal. Porque esse artigo que eu coloquei no portal é para estudar o análise setorial. E está no fórum, Carol, é isso aí. Tá lá no fórum. Mas vocês podem olhar depois também, nas mensagens do fórum. A gente vai começar a analisar análises setoriais. O que é isso? Cada setor atua de uma forma no mercado. Então, não tem problema não, Bianca, eu vou postar aqui de novo, tá? Tá nas mensagens do fórum, que a Carol lembrou. Conseguiram encontrar? A gente vai falar sobre a análise dos setores industriais e dos concorrentes, tá? Então, quais são os benefícios da análise setorial? O que eu posso fazer para analisar o mercado por setor? A gente deve se perguntar como que a análise pode auxiliar de maneira efetiva o crescimento do seu negócio, certo? Vamos explorar alguns benefícios dessa prática. Mesmo sendo trabalhoso, realizar uma análise... Quem tem seu contato? Ah, a Roberta tem meu contato. Mas eu vou ler aqui para vocês e vou estar lá para vocês prestarem atenção aqui. Mesmo sendo trabalhoso, realizar uma análise setorial permite que você desenhe uma estratégia de crescimento considerando os passos do mercado. Olha como é que é importante estudar por setor. Desta forma, é possível prever as oportunidades de crescimento a partir de ações embasadas em tendências presentes e futuras. Eu tenho certeza que tem muita empresa que o setor de marketing falava assim: fulano, vamos abrir um setor de marketing digital, vamos fazer uma rede social pra gente, vamos abrir um Instagram. E o dono da empresa falou o quê? Não, isso é bobeira, a gente não vai precisar disso. E olha agora, quem não tem rede social ficou totalmente isolado do mercado. Então, é possível prever oportunidades. Prever não quer dizer que vai acontecer, mas se acontecer, você vai estar melhor preparado. Outra vantagem desta análise é tomar decisões com mais embasamento, conhecendo profundamente o mercado da indústria,
você toma decisões estrategicamente pensadas, tá? Vale destacar que boas decisões, independentemente do setor, são fatores determinantes para o sucesso de qualquer negócio. Para conquistar espaço no mercado, é necessário preencher as lacunas deixadas pela concorrência. O que são lacunas? São buracos, são falhas. O que o meu concorrente faz que eu não faço que poderia melhorar? Ou o que o meu concorrente faz que eu acho que para mim não vale a pena copiar ou fazer melhor ou adaptar para minha empresa, tá? Fazendo essa análise, você identifica tais inconsistências, ou seja, o que é bom, o que não é, e pode atuar nelas. Mas atente-se à profundidade dessa pesquisa. Quanto mais profunda for a análise, mais subsídios, mais ferramentas você terá para criar novas oportunidades para os consumidores. E aí, gente, o que vocês acharam desse texto? Que a gente vai começar a falar agora sobre como funcionam os mercados. Mercado na indústria, mercado na farmácia. Esse eu tô lendo do portal, Bianca. Não tá no slide, não. Foi o textinho que eu coloquei no portal. O que eu acho legal da nossa matéria é que a gente está conseguindo colocar em prática tudo que a gente está vendo. Infelizmente é por uma situação difícil, mas a gente está conseguindo ler como funciona o mercado como um todo, na economia, enfim, em várias áreas. Beleza? Isso, tô lendo esse que tá aqui no fórum. Que aí vocês podem ler com mais calma e eu vou ficar aqui online depois para tirar dúvidas sobre tudo que a gente falou aqui e dos artigos que eu li também. Gente, tudo bem até aqui? Preciso que vocês me respondam. Tivemos alguns fugitivos ou a internet caiu? Isso. Se não for uma análise muito profunda, não ficaria muito nichada, é isso mesmo. Se a análise for muito profunda, ela fica muito por nicho. Aqui a gente está falando do setor industrial, por exemplo, entendeu? O nicho aqui é industrial. Te respondi? Era isso mesmo? Você queria saber? Robéria falou que tá ótimo, deu para entender certinho. O que é importante a gente fazer a partir de agora? Sempre que vocês olharem alguma notícia, vou pedir para vocês fazerem exercício. Vou até anotar aqui e vou colocar. Sempre que tiver notícia, vou pedir para vocês fazerem exercício. Vou até anotar aqui e vou colocar no portal. Sempre que tiver uma notícia que vocês acham que está interferindo no mercado de alguma forma e que tem a ver com a nossa matéria, manda pra gente, pro portal, pra gente poder fazer um fórum. O que vocês acham? A gente discute o que está acontecendo na atualidade. Vocês acham bacana? Vou botar aqui alguma postagem, alguma reportagem, algum artigo.
Aí a gente compartilha com o outro. É mais fácil de aprender na prática do que ficar lendo, né? Eu prefiro mesmo uma aula mais dinâmica, vocês sabem, né? Eu não sou muito apegada a papel, não. Gosto mais de colocar em prática. Para alguns setores não vale, então, este... Não, para todos os setores ele é importante, mas é porque a nossa grade, ela começa com... A nossa ementa, perdão. Ela começa analisando as indústrias, tá? Mas todo setor é importante. Qualquer um, por mais simples que seja. Qual parte que travou que você nem... Não tem como ele saber, né? Travou? Eduardo também travou para você? Voltou, gente? Achar que tem a ver com a nossa matéria, alguma coisa que está interferindo no mercado, compartilhe com vocês mesmos no WhatsApp e no fórum, para a gente continuar falando sobre isso, porque na prática a gente aprende bem melhor. O que vocês acham? Deu para entender? Vamos começar a compartilhar um com os outros o que vocês olharem no mercado e falar, poxa, isso aqui me lembra a matéria de marketing, isso aqui poderia ter sido melhor, essa comunicação é bacana, essa não foi ter esse senso crítico. O que vocês acham? Deu para entender agora? Aí compartilha comigo no portal. Isso, do Covid, pode ser do dólar, tudo que tiver envolvendo o mercado, tá? Para fazer essa interação. Exatamente. Que a gente vai aprender muito mais a matéria assim. Entenderam agora, gente? Só que passou uma pergunta aqui, peraí, direto aqui, do Eduardo. Você acredita que essa pandemia tenha sido proposital com o intuito de redução dos valores de mercado? Não. Eduardo, não quero acreditar que isso foi feito de propósito, tá? Prefiro não acreditar que isso aconteceu. Tá? E se um dia foi de propósito, como eu disse hoje, com tanta informação que a gente tem, a gente vai acabar descobrindo. Beleza? Tudo certo, meus amores? Ó, eu vou passar para vocês as últimas informações. A gente tem 6 minutinhos só. Passa muito rápido, né? Essa live. Vou fazer o seguinte. Essa próxima hora, vocês têm... Eu vou estar aqui online no computador, no fórum, para responder perguntas. Vou ficar à disposição de vocês. Tá? Até as 9 horas, 9h30, a hora que vocês estiverem online. Tá bom? E explicar para vocês isso. Continuem compartilhando as notícias. Tudo que tem a ver com o mercado. Tem esse senso crítico. O que vocês fariam no lugar da empresa tal, da empresa X, da empresa Y? Porque assim a gente vai aprender muito mais. E durante essa semana, eu vou passar uma listinha de exercício de tranquilo. Tranquilo para a gente compartilhar na próxima aula. Que exercício também faz a gente aprender muito mais. Estou com uma listinha top aqui para a gente aprender juntos, beleza? Temos 5 minutos para considerações finais. Me conta tudo. Não me esconda nada. Hoje a gente não vai ter outra live. Hoje eu vou ficar à disposição para responder vocês pelo fórum, tá? Porque essa última semana foram de muitas mudanças. Aí na nossa próxima aula, sim, a gente vai entrar no mesmo horário, mesmo bate-horário, tá?
e vão compartilhando aí com vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje, né? Que pra mim também é novidade, gente. Robéria, não, eu acho melhor a gente seguir direto. Vamos, vocês podem fazer intervalo, eu vou ficar aqui online, tá? Quem quiser ficar meia hora e voltar, pode voltar depois, beleza? Intervalo certo não, cada um faz seu intervalo e escreve aqui pra mim. Aí eu vou colocar pra vocês os exercícios pra gente fazer durante a semana. Roberto não lembra? Roberto lembrou, gente. Ó, tá encerrando, tá? Alguém fez a listinha de quem tava online? Me manda, por favor. Eu vou deixar a live salva, beleza?